Mas o que eu mais admiro, cara, é a forma que os judeus têm de resolver os seus problemas. Tiago, quando eu li um livro chamado O Princípio da Resolução Judaica da Resolução de Problemas, cara, minha cabeça abriu. Eu tava até falando com o Marcelo, falei, cara, eu preciso ler esse livro de novo. Porque o judeu, ele tem uma consistência de mente, ele tem uma sabedoria que ele entende que ele nunca perde. Nunca perde. Ou ele ganha ou ele aprende. E eu ouvi uma história, cara, muito interessante, que ela conta que um homem, ele foi acusado injustamente de ter matado uma criança para rituais macabros. E aí, ele foi lá condenado, foi levado a júri popular, ele era um judeu e ele desesperado porque ele entendeu que ele seria um mero bode expiatório. Então, ele seria morto, não tinha jeito. Ele chamou um rabino. E aí o rabino sábio vai até ele, aquele grande líder, e ele fala, cara, já era, eu sou um bode expiatório, eles vão me matar de todo jeito. Eu caí numa cilada. E ele fala assim, não, continue crendo que Deus te dará uma saída. E a busca de todas as maneiras. E ali o rabino vai embora e fica, tá, e o que eu vou fazer? Chega lá o dia do julgamento, o rei, diante de todas as pessoas, fala o seguinte, ó, como você é um homem judeu, crê em Deus, eu vou deixar então para a justiça divina resolver o seu problema. Aqui eu vou escrever 2 bilhetes, inocente e culpado. E você vai escolher. E o que você escolher será a sua sentença. E ele falou, já era. Eu sei o que ele vai fazer. Ele vai escrever culpado nos 2 bilhetes. Ou seja, eu teria, pela lógica honesta, 50%, mas não, eu vou ter 0. Ele naquele desespero, ele fala, não, Deus, me dá sabedoria, me dá sabedoria. E vem os 2 bilhetes. E ali, Thiago, o que ele faz? O que ele faz, Caio? O que ele faz, Lucas? O que ele faz, Bira? Ele pega um bilhete e come. Engole o bilhete. Eu tô falando, mas o que você fez? Como é que a gente vai saber agora qual a sua sentença? Ele fala, abram o outro. E o que tiver escrito no outro, a minha sentença é a oposta. Eles abrem o outro, culpado. Então ele engoliu o quê? Teoricamente o inocente. Mas ele engoliu o outro culpado. Ou seja, a perspectiva de resolução de problema parecia 0, dentro de uma mentalidade que diz, não tem jeito. E eu admiro isso demais nos judeus, porque são quantos mil anos de história vivendo problemas e mais problemas e resolvendo. E resolvendo, porque eles estão aqui até hoje, é o que o Bira falou. Império Romano acabou. Quanto que a gente aprendeu de gigantes do romano? Acabou. Os babilônicos, os sumérios, os gregos, todos sumiram. Os romanos, os judeus estão aí, resolvendo seus conflitos. Então, a filosofia judaica de resolução de problema, Thiago, para mim é o que eu mais admiro. Eu acho que uma das coisas mais ricas no conceito, tipo assim, eles estão se aperfeiçoando, mas pra galera entender é que, tipo assim, as coisas são passadas adiante, né? Por exemplo, meus pais, eles não sentaram comigo e explicaram a minha origem ou explicaram o que minha família fez. Não, eu nem sei direito o que meus avós foram, tipo, de profissão e tudo mais. Mas já na cultura judaica tem uma coisa de ensinar toda a sua origem, a sua árvore. O cara sabe o que o bisavô dele foi ou fez e tem tudo isso, Muito né? importante, muito importante. E as festas? Quando a gente fala das festas judaicas, elas têm alguns sentidos, mas eu destacaria 2, que são extremamente importantes. Primeiro, elas são festas agrícolas. Todas as festas judaicas têm a ver com a produção do campo. Porque nós estamos falando de uma época que a alimentação vinha do campo. Aham. Então elas são agrícolas. E segundo, elas são para passar a tradição. Por exemplo, na festa do Pêssar. Na festa do Pêssar eu reúno minha família, que são meus filhos, minhas noras, meus netos, algum convidado, e alguém, antes de comer a comida do Pêssar, vai lembrar e contar a história do Pêssar. Vai lembrar de onde viemos, o que se passou, etc, etc. E as crianças vão ouvir. E depois, para que as crianças fiquem atentas ouvindo, nós vamos, antes de tudo, contar para ela que nós vamos esconder alguns docinhos, algumas coisas interessantes, e vai ser escondida. E aquelas que ficarem e prestar atenção, depois vão poder procurar e achar aquelas coisas escondidas que vamos deixar para ela. Então as crianças são pegas pela sua infantilidade, que são crianças, mas elas são pegas pela audição que ela vai ouvir. Quando ela tem 3 anos, 5 anos, 7 anos, 10 anos, 15 anos, ela está ouvindo. Já está com 20 anos, está ouvindo. E ela vai passar aquilo. Então,
As festas têm essa função também. Cara, eu fico pensando, né? Se você investir R$ 300 por mês durante 10 anos, você vai ter mais ou menos R$ 69.000. Se você investir R$ 100, aliás, R$ 300 por mês durante 100 anos, você vai ter R$ 4 bilhões, sem descontar a inflação. Qual que é o problema disso? O problema é que, cara, Difícil, né, chegar vai a ser 100 anos, difícil né? você começar a investir com 0 anos de idade e viver até os 100 anos e ainda poder desfrutar disso. Então, qual que é a única forma de você poder desfrutar de um investimento de 100 anos? Através do seu legado, ou seja, alguém sacrificar para que seu filho, seu neto, seu bisneto, ele possa colher algo que você não colheu. Mas qual que é a lógica disso? Alguém vai precisar se sacrificar na sua família. Porque muitas vezes você saiu do zero. Sim. Seus pais não conseguiram te fazer sair de um patamar financeiro mais elevado, por exemplo, né? E aí, se você fizer a mesma coisa, o seu filho vai passar pela mesma coisa e assim por diante. E você não tem essa passagem de bastão. Você pode passar outras coisas, Sim. mas, por exemplo, o patrimônio, nesse caso, você não vai passar, né? E aí, eu comecei a pensar muito, então, sobre essa lógica de investimento familiar, que é tão poderosa. Cara, se uma geração se sacrificar e junto desse sacrifício você entregar patrimônio, princípios e educação financeira, cara, você nunca mais vai sair do zero. Isso é verdade. Só que qual que é o ponto aqui? O ponto é, existe uma prioridade bíblica para nós cristãos, tá? E durante muito tempo eu inverti essa prioridade. Eu não segui essa lógica de prioridade, né? A lógica bíblica, ela é clara. É Deus acima de tudo. Sim. Então você vai amar Deus acima de tudo. Isso é muito importante, porque vai te fazer com que você se arrependa dos erros, você erre menos, você faça menos besteira, você tenha um caminho mais claro. Enfim, Seja justo. vai te ajudar várias coisas. Você não vai trair deixar de trair o outro pelo outro, assim, por Deus. Sim. Então, assim, você vai deixar de fazer cagada por Deus. Então, Deus sempre vai te cobrar de alguma forma. Então, em tese, você vai ter uma vida mais próxima do que a gente acreditaria ser a verdade. Qual que seria a próxima prioridade aqui? Seria a família. Uhum. Seria a família, de fato, né? Só que o que é a família? A família é esposa, marido e filhos. Essa é a família. O resto é parente, né? A Bíblia diz, né? Quando você sai da casa do seu pai, você faz isso, do seu pai e da sua mãe, você faz isso para se unir a sua esposa em uma só carne. Então você saiu de lá e você agora tem essa família. Você faz Sim. parte dessa família. E aí, depois disso, vem o quê? Vem o trabalho. O trabalho, ele é a terceira prioridade bíblica, né? Paulo diz que quem não quiser trabalhar, que não coma, né? Então o trabalho é muito importante. E aí quando a gente pensa no Jardim do Éden, o que acontece lá é que depois de eles buscarem a verdade e cometerem esse pecado, digamos assim, a leitura de muitas pessoas é de que agora Deus colocou uma punição sobre eles, né? De que o homem vai ter que trabalhar e suar e a mulher vai ter que dar vida e vai sofrer no parto. A realidade é que, na verdade, Deus ama tanto eles que deu um caminho para que eles possam voltar. E o caminho de volta para eles é dar a vida e trabalhar. Ou seja, o trabalho é muito importante biblicamente. Então, isso daqui seria uma hierarquia bíblica. Qual que é o problema disso? O problema é, como que você vai amar Deus acima de tudo se você nem conhece Deus? Cara, se para você Deus não existe, não tem como você amar Deus. Sim. Como que você vai amar a sua família se você nem tem uma família? Você não tem esposa, você não tem um marido, você tá... Como? E então, no final das contas, se você não passa isso de gerações em gerações, assim como está falando que os judeus fizeram, como que eu vou, de alguma forma, orientar o meu filho ou minha filha para que eles tenham uma vida com a ordem hierárquica das prioridades equilibrada? Então, por isso que no meu caso, eu inverti a ordem. Não que eu tenha tido uma infância quebrada, né? Eu recebi muitas coisas dos meus pais, mas eu priorizei trabalho, não conhecia Deus. Depois eu conheci Deus, e aí depois eu entendi o que é a família. Então, hoje eu inverti essa lógica. Só que o sacrifício que eu estou fazendo hoje é para que o meu filho ele possa seguir a ordem correta das coisas. Porque, veja só, se eu não deixar nenhum patrimônio pro meu filho, Ele vai começar do zero. o meu filho, como que ele vai dar a melhor assistência, o melhor cuidado para a família dele se ele não tem nem dinheiro para pagar educação e saúde? Como? Então ele vai ter que se matar às vezes aqui. E se ele se matar aqui e trabalhar, talvez ele não consiga priorizar do jeito que ele poderia. Então, se eu entrego para ele esse legado junto de princípios, um sentido de vida, ele pode cultuar a Deus, seguir os seus princípios,
prover para sua família, cuidar da sua família, e aí ele trabalhar para que ele seja dignificado. Por isso que eu gosto tanto dessa lógica dos judeus, onde você passa um legado tácito, e não só algo escrito e segue aí. Né? E é uma herança familiar. Né? Sim, corretíssimo. Faz sentido isso, Bira? Totalmente. Você desenhou o que podemos chamar de filosofia judaica. Uau. A filosofia judaica, ela nasce de uma necessidade. Qual a necessidade? Compreender as coisas que não são possíveis de serem compreendidas.